Havia na vastidão daquelas terras quentes e silenciosas do interior um casarão de janelas pesadas, onde o vento não ousava sussurrar. Era ali, entre colunas altas e sombras longas, que vivia a Isaura. Não a Isaura dos livros ou das novelas, mas uma menina de carne e alma, filha do senhor da fazenda, nascida do ventre da segunda esposa, uma mulher que nunca foi aceita pelas matronas da família. Isaura crescera entre os muros da riqueza e os ecos do desprezo. Seu nome era dito em voz baixa, como se carregasse um erro. O pai, senhor Álvaro Monte Real, era homem de poder e medo. Conhecido por sua frieza e pela mão que nunca tremia, nem mesmo diante do sangue, a filha para ele era um lembrete incômodo, de uma paixão que o desonrara aos olhos da nobreza local. Para os outros, Isaura era uma sobra menos fina, delicada, mas sempre à margem da luz. O tempo passava lentamente naquele cenário de aparências, onde tudo parecia imóvel, mas os olhos julgavam mais do que palavras. Isaura aprendeu, desde pequena, a se mover como um espectro pelos corredores, a ouvir sem ser notada, a não chorar quando fosse ignorada nas celebrações familiares. Cresceu à sombra de vestidos bordados e jantares luxuosos, mas jamais se sentiu parte de nada. A única que a amava sem reservas era Rosa, a ama negra que a embalara ainda bebê, que lhe contava histórias sussurradas nas noites de trovão, histórias de amor, dor e liberdade, costuradas com fé e saudade. Era Rosa quem lhe dizia: tem gente que nasce já carregando cruz, mas é da cruz que nasce o milagre, minha filha. E Isaura, mesmo sem entender, guardava essas palavras como quem guarda uma semente num lenço. Mas um dia, uma presença mudou tudo. Foi numa tarde abafada de janeiro, com o céu preso entre nuvens pesadas e o som de cigarras quase ensurdecedor, que ela o viu pela primeira vez. O nome dele era Benedito. Trabalhava com os braços no sob o sol castigador, os pés descalços pisando a terra quente como brasas. Era um dos homens do campo, vindo de outra fazenda, menos dizem que trocado por bois. Alto, de ombros largos e olhos de uma serenidade desconcertante, Benedito não era como os outros escravizados da senzala. Ele se movia com firmeza, com uma dignidade que parecia não ter sido quebrada pelas correntes. E isso, naquela época, era perigoso. Homens que andavam com a cabeça erguida duravam pouco. Isaura o viu de longe, à sombra da varanda, enquanto ele cavava ao redor das roseiras do jardim velho. Havia algo nele que a fez prender o ar. Talvez a forma como os músculos dançavam sob a pele tensa, ou a maneira como seus olhos, mesmo distantes, pareciam carregar a lembrança de algo que ela mesma nunca tivera. Liberdade. Naquela noite sonhou com o som de correntes sendo quebradas, e a partir daquele instante, tudo começou a mudar. Isaura passou a vagar mais pelos jardins, pelas cercas que delimitavam os fundos da casa e a plantação. Dizia que queria colher flores, mas os orros buscavam outro perfume. Às vezes deixava cair lenços ou pedaços de fitas, e eles, como que por coincidência, eram recolhidos por Benedito, que os entregava com os olhos baixos e os dedos cuidadosos. Nunca trocaram uma palavra, mas havia ali, no silêncio entre os dois, um universo inteiro sendo construído. Era um tempo de olhares que ardiam mais do que toques. Isaura, acostumada a ser ignorada, se sentia pela primeira vez vista, e Benedito, marcado pela brutalidade do cativeiro, encontrava naquele rosto pálido uma paz que nem os sonhos ousavam oferecer. Mas tudo o que é puro demais incomoda, e o escândalo, como as serpentes, rasteja onde o chão está quente. Foi uma mucama, Domingas, quem percebeu o brilho diferente nos olhos da moça e o jeito como Benedito andava com mais leveza. Talvez tenha sido inveja, ou talvez apenas o medo de perder o pouco espaço que tinha na casa grande. Naquela tarde abafada, Domingas sussurrou ao ouvido do senhor Álvaro que sua filha andava distraída pelos jardins, e que os olhos dela encontravam os de um dos negros com frequência perigosa. O mundo ruiu em silêncio. Álvaro não disse nada naquele momento, apenas trincou os dentes, os olhos ficando duros como pedra. Recolheu-se ao escritório e mandou chamar Justo, seu capataz pessoal, homem de fala seca e alma ausente. Ninguém sabia de onde Justo viera, apenas que era leal ao patrão até a morte, e que o que lhe faltava em piedade sobrava em precisão naquela mesma madrugada. Enquanto a casa dormia embalada pelo canto dos grilos e pelas palmas do vento nas janelas, Benedito foi arrancado de seu canto com um pano na boca e os pulsos atados. Foi levado ao curral velho, distante dos olhos e dos ouvidos. Lá, sob a lua minguante, o açoite cantou pela primeira vez. Isaura acordou assustada, o coração apertado, sentindo o peito doer sem motivo. Olhou pela janela, viu sombras se movendo, mas não compreendeu. Voltou a deitar, os olhos abertos, o corpo inquieto. Algo nela sabia como as mulheres sabem,
Mesmo quando o mundo inteiro mente na manhã seguinte, o chão do pátio estava manchado de sangue. Não disseram nada. Nem o pai, nem os criados. Mas o silêncio era mais cruel que qualquer verdade. Rosa tentou disfarçar, tentou esconder Isaura da dor. Mas quando ela soube que Benedito havia sido punido sem motivo, ou melhor, por um motivo que ninguém ousava nomear, menos algo dentro dela mudou. Pela primeira vez, Isaura chorou não por si, mas por alguém. Entre lágrimas e revolta, soube, com a alma inteira, que o amor, aquele que desafia leis e linhagens, havia escolhido o lugar mais impróprio para florescer. E ela, contra tudo e todos, já não era mais capaz de negar. Naqueles dias seguintes, o casarão parecia mais quieto do que nunca. As janelas rangiam de um jeito mais arrastado, os sinos da capela tocavam em tons menores e até os pássaros pareciam evitar cantar perto das colunas de pedra onde Isaura costumava se esconder. O mundo ao redor dela continuava seu curso, mas o dela, naquele instante, havia parado no tempo exato em que o sangue tocara o chão. Isaura andava pelos corredores como quem carrega um luto que ninguém reconhece. Seu pai, Senhor Álvaro, observava, de longe, como se esperasse que o silêncio da filha fosse uma forma de gratidão por tê-la protegido da vergonha. Ele achava que havia resolvido tudo, menos como sempre resolvia, menos à base de medo, violência e esquecimento. Mas Isaura não esquecera. E mais, não havia medo. Havia um sentimento novo, quente, que subia da barriga ao peito e queimava por dentro. Não era apenas amor, era fúria. Era a sede de justiça. Era o despertar de uma mulher que até então vivera como sombra. Rosa, a ama, notou a transformação. Você tá com aquele brilho nos olhos que as mulheres só têm quando estão prontas para perder tudo, murmurou certa noite, enquanto penteava os cabelos da moça sob a luz trêmula de uma lamparina. Isaura não respondeu, mas olhou o próprio reflexo no espelho, e pela primeira vez, viu firmeza em seus traços. O corpo de Benedito, ainda ferido, fora deixado no barracão ao lado da estrebaria, longe da senzala, como aviso. As chagas abertas nas costas denunciavam a ira do Senhor, mas não apagavam a dignidade que ele ainda carregava no olhar. Os outros homens o ajudavam em silêncio, passando ervas, ungüentos e orações que vinham das raízes africanas esquecidas. Mas a dor era mais funda do que qualquer remédio alcançava. E mesmo assim, naquela madrugada em que tudo parecia perdido, Isaura foi até ele. Saiu sem sapatos, os pés descalços tocando o chão frio e áspero, com a alma em ebulição. O vento cortava a pele como pequenas navalhas, mas ela não parou. O luar era o único companheiro naquela travessia silenciosa. Quando chegou ao barracão, encontrou Benedito deitado, o corpo envolto em trapos, os olhos abertos como os de quem nunca mais dormirá em paz. Ele tentou se erguer, como quem ainda acredita que deve respeito até na dor. Mas Isaura Jorrussey ao lado dele segurou sua mão. Pela primeira vez tocaram-se de verdade, não como senhora e escravo, não como seres de mundos distintos, mas como iguais diante do sofrimento, como dois corações que sabiam que o amor ali custaria caro demais. Ela limpou o suor de sua testa com o próprio lenço e sussurrou: eu vi você, eu vejo você, e ninguém mais me fará fechar os olhos. Naquele instante, algo entre eles se selou, menos algo que nem as correntes, nem os castigos, nem a morte poderiam desfazer. Nos dias que seguiram, Isaura passou a cuidar de Benedito em segredo. Levava pedaços de pão escondidos sob os vestidos, água fresca em jarros de barro, panos limpos e folhas de arruda que Rosa lhe ensinara a usar. Cada ida ao barracão era um risco, mas ela já não temia o perigo. O medo maior era viver sem vê-lo de novo. E foi ali, entre farrapos, sangue seco e suspiros contidos, que o amor deles se fez carne. Um amor sem promessas, sem planos, mas inteiro, pulsante, real, sagrado. Enquanto isso, dentro da casa, o pai notava o afastamento da filha. Começou a desconfiar de novo e seus olhos, agora atentos, buscavam pistas nos gestos, nos passos, nos olhares. Isaura, no entanto, não recuava. Começou a se vestir com mais firmeza, a responder com doçura fria, como quem guarda um segredo maior que a vida. Mas a fazenda era um lugar onde segredos não duravam. Um dia, Domingas, sempre ela menos, viu Isaura sair da cozinha com uma trouxa. Nas mãos seguiu a jovem em silêncio como uma sombra magra entre os pilares, até vê-la entrar no barracão. E então correu como o vento até o senhor Álvaro, despejando a informação como veneno. A tempestade não tardou naquela mesma noite e durante o jantar, Isaura foi confrontada. O pai a esperava na cabeceira da mesa, a expressão tão dura quanto o mármore que adornava o salão. Onde esteve Isaura? Ele perguntou, com a voz baixa mas cortante. Ela respondeu com os olhos nos dele. Onde meu coração mandou. Oh. Silêncio caiu como uma bomba.
As irmãs a olharam boquiabertas. A madrasta deixou cair a taça de vinho. E Álvaro se ergueu da cadeira com um rosto rubro de ódio. Você enlameou nosso nome. Você se deitou com um escravo. Ele gritou, cuspindo as palavras como farpas. Isaura não chorou. Não baixou a cabeça. Apenas disse, não me deitei com ninguém, mas sim. Amo como ninguém nesta casa. Jamais ousou amar. A sentença veio como o estalar de um chicote. Ele vai morrer. Amanhã ao nascer do sol. E foi assim que o amor de Isaura, antes clandestino, se tornou maldição. Mas dentro dela não havia arrependimento, apenas uma certeza inabalável. Não deixaria Benedito morrer, nem que para isso tivesse que sacrificar tudo o que lhe restava. A madrugada que se seguiu ao grito do pai foi feita de aço e fogo. O casarão parecia respirar junto com Isaura, cada parede murmurando medos antigos e ecos de decisões que jamais poderiam ser desfeitas. Ela não dormiu, não conseguiu. Cada badalada do relógio de parede soava como uma contagem regressiva para a execução de Benedito, marcada para o nascer do sol do quarto. Isaura via a luz da lamparina do pai acesa lá embaixo, no escritório. Sabia que ele estava de vigília, arquitetando o horror com a frieza de quem manda matar sem tocar as mãos. E isso, mais do que a sentença, era o que feria Isaura com violência. O desprezo, a forma como o pai transformara o amor em algo sujo, impensável, punível com morte. Ela sentia o coração saltar dentro do peito, como um tambor de guerra. A respiração curta, as mãos trêmulas, agarradas ao parapeito da janela. Pensava em Rosa. Pensava na mãe, enterrada anos atrás num jazigo afastado, menos a única mulher que ousara desafiar o senhor Álvaro. Talvez Isaura fosse feita da mesma fibra. Talvez o sangue rebelde da mãe lhe queimasse agora as veias, pedindo por coragem. Foi então que tomou a decisão. Benedito não morreria ali. Nem naquela fazenda. Nem por causa do sangue que corria em suas veias. Nem por amor. Desceu as escadas sem acender nenhuma vela. Sabia onde cada madeira rangia. Caminhou até a cozinha, onde Rosa, como se adivinhasse, já a esperava com um feixe de pano e olhos cheios de pranto. Você vai mesmo? Sussurrou a ama, entregando-lhe um pequeno embrulho com pão seco, uma garrafa d'água e um punhado de moedas escondidas entre as rendas de um vestido antigo. Isaura assentiu com os olhos. Se eu ficar, ele morre. Se eu for, posso morrer, mas ao menos será por algo que escolhi sentir. Elas se abraçaram em silêncio. Rosa beijou a testa da menina que criara como filha. Vai com Deus, minha pequena, e vai depressa. Isaura pegou o velho manto de viagem da mãe, que ainda cheirava a lavanda envelhecida, e seguiu pela porta dos fundos, cruzando o terreiro como uma sombra que não pertence a esse mundo. O céu, cúmplice, cobriu-se de nuvens. A lua se apagou como vela vencida. Só o vento ousava falar, sussurrando segredos pelas frestas. Ao chegar ao barracão, encontrou Benedito sentado, os braços envoltos no próprio corpo, os olhos fundos, mas ainda vivos. Quando a viu, quase não acreditou. Achava que aquela noite seria sua última. Achava que morreria sozinho. Isaura jorrucei diante dele. Sem dizer uma palavra, começou a afrouxar os nós do tecido amarrado às suas feridas. Lavou-lhe os pés com a água do jarro que trouxera. Enfaixou os pulsos. Olhou-o com olhos que só uma mulher apaixonada consegue ter e disse: você não vai morrer aqui. Você vai viver comigo. Benedito a encarou como quem vê 1000 vidas passarem em uma só imagem. Eles vão nos caçar. Você sabe disso. Deixe que tentem. Você está disposta a perder tudo? Eu nunca tive nada além de você. Então ela o ajudou a levantar. Ainda mancava, ainda sentia dor, mas a vontade de viver, de fugir com Isaura, de ser livre, era maior que qualquer cicatriz. Seguiram juntos pelo caminho dos fundos, entre as hortas, cruzando a cerca baixa onde os carneiros dormiam. Cada passo era uma traição à lógica, um rompimento com a ordem, mas também era um ato de fé. A fuga precisava ser rápida. Sabia que às primeiras luzes do dia os capangas estariam a cavalo, armados. Justo, o carrasco, já estaria rondando o barracão, pronto para cumprir a sentença. Precisavam atravessar o riacho e alcançar a trilha da mata, onde um velho conhecido de Rosa, menos um ex-escravizado alforriado, chamado Zé Vitor, poderia acorrar. Mas o tempo era cruel. Mal haviam se distanciado da cerca dos fundos quando um estalo seco cortou o ar. Um galho. Um movimento. Um farol de óleo foi aceso no alto da varanda, e uma voz menos a de Justo gritou ao longe: corram! Benedito puxou Isaura pela mão e correram. Correram como nunca. Correram como quem carrega o mundo nas costas. O mato arranhava a pele, os espinhos agarravam os tecidos, mas não havia espaço para dor. Apenas fuga. Apenas sobrevivência.
Os tiros começaram a ecoar atrás deles. 1, 2, 3. O som dos cascos dos cavalos. Os gritos dos homens. O estampido da ira. E no meio disso tudo, Isaura olhava para Benedito e não via escravo, não via fugitivo. Via amor. Via vida. Via um futuro que ninguém nunca sonhara por eles. Cruzaram o riacho com a água pela cintura. A correnteza era forte, gelada, mas não os deteve. Do outro lado, exaustos e encharcados, tombaram na lama por um instante. Isaura olhou para o céu e murmurou: se é pecado amar assim, então que o céu também me castigue. Mas não me leve agora. Continuaram a caminhada, agora entre as árvores da mata, onde o som da perseguição se tornava mais distante. A cada passo, a esperança ganhava forma. Mas sabiam, estavam apenas começando uma longa estrada. A verdadeira fuga não era apenas da fazenda, menos era de um mundo que se recusava a aceitar o amor em sua forma mais bruta e verdadeira. E assim, na escuridão profunda daquela noite sem nome, Isaura e Benedito selaram não apenas um pacto de fuga, mas de existência, de resistência, de amor que não pede licença para nascer, mesmo que o mundo inteiro queira vê-lo morto. A floresta que os acolheu naquela madrugada era feita de sombras vivas. As árvores se curvavam sobre si mesmas, como testemunhas antigas de histórias de dor e fuga. Cada galho parecia carregar o peso de um segredo não contado, e o chão úmido exalava o cheiro de raízes e lembranças enterradas. Isaura e Benedito adentraram a mata como quem entra em um ventre escuro, buscando nascer de novo. A respiração vinha em soluços. As roupas pesadas de barro e água colivam-se à pele como lembranças que não largam. O silêncio ali não era vasto, era pulsante, cheio de olhos invisíveis e presenças antigas. Ainda era noite, mas o dia ameaçava romper. O céu clareava devagar, como se hesitasse em tocar aquele momento sagrado. Isaura tropeçava em raízes, mas não parava. Seu corpo, criado entre sedas e porcelanas, agora se movia como o de uma mulher da terra. Os pés estavam feridos, os tornozelos inchados, mas seus olhos ardiam de certeza. Ela não era mais a filha renegada da casa grande. Era a amante fugitiva, a mulher que queimara as pontes com o passado. E Benedito ao seu lado era o homem que ela escolhera amar, mesmo que o preço fosse a própria vida. Depois de horas caminhando entre cipós e espinhos, chegaram ao velho rancho de madeira, quase escondido entre as encostas da mata. Era ali que, segundo Rosa, morava Zé Vitor, o ex-escravizado que havia desaparecido das listas da fazenda como quem vira anjo ou morte. Ninguém sabia ao certo. Isaura bateu a porta com mãos trêmulas. 1, 2, 3 toques. Depois silêncio. Por um instante pensaram que não haveria resposta. Mas então a porta rangeu devagar, revelando um homem curvado, de cabelos brancos como cinzas, com olhos escuros que pareciam atravessar as almas. Ele os observou sem surpresa. Havia em seu rosto um tipo de reconhecimento, menos como se já soubesse que aquele momento viria. Zé Vitor os encarou por um longo tempo, como quem lê páginas abertas. Depois deu um passo para o lado e disse apenas: entrem, vocês carregam a marca dos que não voltam atrás. O rancho era pequeno, com cheiro de fumo, ervas e madeira queimada. Um fogareiro tremia no canto, e pendurados nas paredes estavam imagens antigas, retratos de santos negros, pedaços de rezas escritas à mão em papéis amarelados. Zé Vitor lhes ofereceu água, um pouco de farinha e uma esteira para que se deitassem. Vocês vão precisar descansar. A caçada vai começar ao amanhecer. Benedito mal falava. A dor nas costelas e nas pernas era lancinante, mas ele se recusava a demonstrar fraqueza. Estava ali, inteiro, vivo, ao lado da mulher que atravessara o inferno para salvá-lo. Sentia com uma mistura de culpa e reverência o peso daquela escolha. Isaura, deitada ao seu lado, cobriu-o com um próprio manto. As mãos se entrelaçaram na escuridão. Você devia estar dormindo num leito de seda, Isaura. E você devia estar livre desde o dia em que nasceu. O mundo errou com a gente. Mas nós vamos escrever o resto. O amanhecer chegou com neblina e silêncio tenso. A mata respirava fundo, como se soubesse do perigo que se aproximava. E como Zé Vitor previra, os sons da perseguição começaram. Primeiro os cães, depois os cascos, os gritos abafados, o estalar de galhos. Isaura sentiu um arrepio na espinha. Eles estão perto. Zé Vitor ergueu-se devagar e disse, com voz firme: eles vão farejar o medo, mas não encontrarão Volkazak. Vão seguir rastros falsos que preparei durante a noite, mas precisam sair agora. A trilha até São Domingos é longa, e a estrada só é segura enquanto ainda houver névoa. Zé Vitor entregou a Benedito um pedaço de mapa desenhado a carvão num couro velho. A Isaura, uma faca curta de lâmina curva. É pequena, mas suficiente para lembrar que você também tem o direito de se defender. Isaura,
Nunca havia segurado uma arma antes, mas apertou o cabo com firmeza. A cada gesto, sua pele aristocrática parecia mais longe da casa grande, mais próxima da ancestralidade invisível que, talvez, Rosa lhe tivesse passado em forma de histórias e canções de ninar. Seguiram, para dentro da mata, pelas veredas que só os que fogem conhecem. Caminhavam de mãos dadas. Benedito mancava, mas não parava. Isaura, exausta, com o corpo coberto de arranhões, não cedia. A cada passo se tornavam menos Isaura e Benedito, filha de senhor escravizado, e mais simplesmente dois humanos, em busca de um lugar onde o amor não fosse crime. Chegaram a uma clareira onde o riacho bifurcava. Um lado levava ao norte, outro ao sul. Zé Vitor dissera para seguir ao norte, mas os latidos dos cães vinham daquela direção. Era uma encruzilhada, sem resposta. Vamos pelo sul, disse Isaura. Mas Zé Vitor, hesitou Benedito. Zé Vitor não ama você como eu amo. Ele não sentiu o que eu senti quando escutei aqueles cães. Vamos pelo sul. Desceram por um trecho alagado, onde a lama engolia os tornozelos. Os mosquitos rodeavam seus rostos. O cheiro de podre se infiltrava pelas narinas. Mas continuaram. Isaura, mesmo escorregando e caindo 3 vezes, não chorava. Seus olhos estavam secos como os das mulheres que enterram filhos. Benedito a olhava com uma mistura de assombro e orgulho. Foi nesse trecho que o chão cedeu. Isaura afundou até os ombros em um buraco camuflado por folhas. O grito foi instintivo. A água turva lhe invadiu a boca. Benedito, em desespero, atirou-se sobre a lama, puxando-a pelos braços, com todas as forças que não tinha, arrancou do lodo caronjantos. Respiração em gemidos, pulmões em brasa. Isaura riu. Riu da loucura, riu do barro, riu de viva. E ali, naquela floresta sem nome, beirancei pela primeira vez, Ambajô sujou, tremido, de corpos feridos menos, mas tão verdadeiro que as árvores pareceram suspirar. A fuga não havia acabado, mas algo neles havia nascido. Algo maior que o meadow. Quando os pés de Isaura e Benedito tocaram a estrada de pedras irregulares que levava a São Domingos, o mundo parecia outro. Era como emergir de um pesadelo lamacento para um sonho silencioso. Mas o corpo ainda tremia. O barro secava em seus tornozelos como lembrança. As dores não haviam cessado, a fome muito menos, mas havia algo novo no ar. O cheiro de pão. E o sino da capela, tocando ao longe, suave, quase tímido. São Domingos era um povoado modesto escondido entre colinas, como se tivesse sido construído para desaparecer dos mapas. As casas eram baixas, feitas de barro e madeira, com portas, sempre entreabertas. Havia roupa no varal e crianças correndo descalças, mas um silêncio estranho permeava o lugar. O tipo de silêncio que só as comunidades de sobreviventes conhecem. Ali, ninguém fazia perguntas. Ninguém olhava 2 vezes, e talvez por isso fosse o lugar perfeito para os que não podiam ser vistos. Isaura e Benedito cruzaram a praça principal ao meio-dia. O sol queimava as costas como lembrança das chibatadas. Isaura protegia o rosto com o manto de sua mãe, agora desbotado pela lama. Benedito mancava mais do que antes, mas andava com a cabeça erguida, como se cada passo afirmasse sua recusa em morrer. Na esquina da igreja velha, uma mulher de cabelo cinza e olhos de vidro os aguardava sentada num banco de pedra. Era Dona Clementina Betista, a matriarca do povoado e irmã do tal irmão Batista que Zé Vitor mencionara. Vestia luto, mesmo que ninguém ali soubesse há quanto tempo estava de luto. Quando Isaura e Benedito se aproximaram, ela apenas apontou com o queixo para a viela ao lado da mercearia. A casa amarela, a dos fundos. Abram com cuidado. A porta não faz barulho. Nenhum nome foi pedido. Nenhuma explicação foi dada. Era como se São Domingos compreendesse que há dores que não se contam, há fugas que não admitem detalhes. A casa era pequena, feita de adobe e telhas curvas com ambiquarto, um fogão de barro e um lençol branco pendurado como cortina. Mas para quem vivera noites nas garras da morte, era um palácio. Isaura lavou os pés de Benedito com água morna, tirada de um poço raso no quintal. As mãos dele tremiam de dor, mas não reclamava. Ficava observando-a com uma ternura que só os que já viram o fim sabem cultivar. Ela cozinhou um mingau de fubá com ervas que achou num pote antigo, e enquanto o cheiro invadia o pequeno cômodo, sentiu algo que já não reconhecia. Paz. Mas a paz tem prazo curto para os que ousam amar à margem. Na segunda noite, enquanto Benedito dormia profundamente pela primeira vez desde a fuga, Isaura foi à varanda estender lençóis. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas, e o vento trazia cheiro de flor do campo. Ela fechou os olhos por um instante e, por um momento frágil e bonito, esqueceu-se de tudo,
até que ouviu passos peisados rítmicos calçados não vinham da rua. Vinham da lateral da casa. Instinctivamente, pegou a faca que Zé Vitor lhe dera e a escondeu sob o manto. A escuridão parecia se fechar ao redor. Por trás da parede de madeira, uma voz baixa chamou seu nome. Isaura. Ela estacou. A voz era familiar, impossível, mas real. Isaura, é você? Sou eu, Tomás. Tomás era o irmão mais velho de Isaura, filho do primeiro casamento de Álvaro. Um homem criado na dureza, moldado pela arrogância que nunca escondeu o desprezo por ela. Mas ali, naquela noite, sua voz estava diferente, menos baixa, hesitante, humana. Ela desceu os degraus da varanda com a faca ainda oculta e parou diante dele. Estava sujo de estrada, os olhos vermelhos. Nosso pai está à beira da loucura. Mandou incendiar a mata. Disse que se não trouxesse você de volta, me tiraria o nome e a herança. Mas eu não vim por ele. Isaura não acreditou. Por quê? Veio então porque eu vi o que fizeram com ele, com o Benedito, e vi seus olhos naquela noite. Você ama ele mais do que nosso pai amou qualquer coisa, e ninguém deveria morrer por amor. Ela quis recuar, desconfiar, gritar, mas a verdade é que havia dor na voz de Tomás, verdade nos olhos. Ele não viera para prendê-la. Trouxeram um aviso. Eles não vão parar. Estão pagando gente fora da fazenda. Capangas que não tem seu sangue, que não tem honra. Boca precisa sumir de verdade e trocar do Noem. De rosto, se preciso. Isaura respirou fundo. Não vamos correr para sempre. Não, disse Tomás. Mas precisa haver um tempo para o mundo mudar. Até lá, vivam, escondam-se e protejam que o tem. Ele lhe entregou uma bolsa com mais moedas, mapas, um anel de prata da mãe que Isaura pensava perdido. Leve. Talvez um dia precise provar quem é, num lugar onde ninguém mais lembra. Depois foi embora, sem beijo, sem abraço, apenas um aceno silencioso de irmão para irmã. Do algum que o, mesmo tendo odiado, compreendeu o amor tarde demais. Isaura voltou para dentro. Benedito ainda dormia, e ela pela primeira vez chorou em silêncio. Chorou por tudo que perderam, por tudo que ainda perderiam, mas também pelo que ali tinham conseguido preservar. Na manhã seguinte, São Domingos seguia como sempre. Mas dentro daquela casa amarela, 2 foragidos estavam vivos. E mais do que isso, estavam juntos. Era pouco para quem sonhara com liberdade, mas era tudo para quem havia sido condenado à morte. Em São Domingos, os dias escorriam como cera de vela, menos lentos, quentes, com aquele silêncio espesso que parecia esconder olhos atrás das paredes. Isaura e Benedito viviam escondidos na casa amarela, protegidos pela gentileza contida dos Batista, pelos olhares que desviavam, pelas mãos que ajudavam sem perguntar. Mas até a bondade tem limites quando o medo começa a rondar nos primeiros dias. Isaura arrumava a casa como quem recria o mundo. Costurou panos antigos, plantou ervas no quintal, aprendeu a amassar farinha com água e fogo. Benedito, com a perna ainda dolorida, passava horas sentado à sombra, entalhando pedaços de madeira. Cada figura que surgia em suas mãos era um fragmento de memória. Uma mulher de vestido esvoaçante, um passarinho preso num galho, um cavalo com os olhos tristes. Ele trabalhava em silêncio, mas Isaura sabia menos, cada corte era uma prece. À noite, dormiam colados, como quem tenta impedir o mundo de entrar pela fresta, e se amavam com uma delicadeza desesperada, como quem sabe que o amanhã é um luxo instável. Mas a paz não pertence aos que desafiaram o mundo. Na manhã do 12º dia, uma carroça chegou à cidade. Não era comum. Tracy esse mantimento e um homem desconhecido. Pele escura, roupas limpas demais, botas de couro polido. Ele falava pouco, mas observava muito. Visitou a venda, comprou sal e farinha, perguntou por Clementina Batista menos e, antes de partir, deixou uma moeda de ouro sobre o balcão. A moeda era sinal. Isaura e Benedito só souberam disso quando Clementina bateu a porta ao cair da tarde. Ele veio do sul. Diz que está a serviço de um senhor de terras, mas o sotaque é da capital. E a moeda, do tipo que compra silêncio, não sei quanto tempo vocês têm, mas devem se preparar. Isaura sentiu o sangue gelar. O mundo os encontrara. Naquela noite, Benedito voltou a sangrar. A ferida da perna, que parecia cicatrizada, abrira-se novamente após dias de esforço calado. Isaura levou o machucado com ervas, chorando em silêncio. Sentia-se culpada por cada passo dele e cada dor. Mas Benedito apertou sua mão e disse: se a dor é o preço por estar contigo, eu pago até o último fio de vida. Na manhã seguinte, Isaura procurou Clementina. Precisavam fugir novamente, mas a matriarca balançou a cabeça, grave. Agora, é diferente. Tem olhos por toda parte. Gente que parece povo, mas é paga para espiar. Vocês precisam sumir.
de verdade. Mudar do nome, mudar o rosto. Isaura entendeu. Era o fim da esperança de reconstruir ali. São Domingos fora abrigo, mas no lar. A Casa Amarela havia sido milagre, mas milagre não dura para sempre. Voltaram a casa. Isaura calada, Benedito com o rosto tenso. Ela contou, ele escutou, depois respirou fundo. Vamos então, antes que o mundo nos alcance outra vez. Clementine trouxe um plano. Havia uma família de retirantes que partiria ao entardecer, levando filhos e tralhas em uma carroça coberta. Aceitaram levar Isaura e Benedito até o outro lado da serra, onde os trilhos do trem passavam 2 vezes por mês. De lá poderiam alcançar uma vila esquecida chamada Capela dos Remédios, onde um antigo amigo de Zé Vitor, um padre, dava abrigo a gente sem nome. Mas partir era mais do que fugir, era abandonar tudo de novo. Isaura olhou a casa menos a esteira onde dormiram, a faca de Zé Vitor sobre a mesa, o pé de manjericão que plantara com as mãos. Quis gravar cada detalhe nos olhos. Sabia que não voltaria. A hora combinada, subiram na carroça entre sacos de roupa e balaios de milho. Estavam disfarçados. Isaura com um lenço cobrindo os cabelos. Benedito com o rosto coberto de pó para esconder o brilho da pele. Nenhuma palavra foi dita durante a partida. Apenas o som das rodas de madeira e o ranger das cordas. A estrada era longa, tortuosa, ladeada por morros secos e pedras soltas. A cada curva, Isaura esperava ver um cavalo surgir ao longe, um tiro cortar o silêncio, mas nada aconteceu. Talvez estivessem sendo seguidos, talvez não. Aprenderam a viver com essa dúvida. Ao cair da noite, pararam sob um abrigo de pedra. A carroça seria montada ali por algumas horas. Um dos retirantes fez fogo, outro partilhou pão. Isaura olhava as chamas como se ali estivesse sua vida inteira. Instável, ardente, fugaz. Foi quando um som cortou o escuro. Não era animal, nem vento. Era passo humano. Todos se calaram. Um dos homens pôs a mão no facão. Isaura agarrou o braço de Benedito. Da escuridão surgiu uma figura menos magra, suada, com o rosto coberto de poeira. Trazia uma carta na mão. Deixou cair no chão, sem dizer uma palavra. E desapareceu na mata como se nunca existira. Isaura pegou o papel com mãos trêmulas. Da Rosa, filha, eu continuo aqui. O senhor enlouqueceu. Diz que você foi levada pelo demônio. Que Benedito é uma praga. Mandou caçadores. Mas eu rezo, toda a noite, para que Deus confunda os caminhos deles e clareie os teus. Se um dia puder, me escreva. Só para eu saber que vive. Te amo desde antes de você nascer, Rosa. Isaura chorou. Chorou como quem se lembra que tem raízes e ao lado dela, Benedito. Chorou também, porque naquela carta havia mais do que notícias. Havia um fio que os ligava ao mundo que tentaram deixar para trás. Mas era preciso continuar. O trem não esperaria. A liberdade menos ainda. E naquela noite de lágrimas, silêncio e brasas El Salberen. Cada passo adiante era um passo contra o esquecimento. Um passo para que o amor deles existisse, não como lenda, mas como verdade. A chegada à Capela dos Remédios teve gosto de oração esquecida. Era como entrar num mundo anterior ao tempo, onde as horas pareciam andar de pés descalços, arrastando-se entre montes silenciosos e casas de barro esmaecido. A vila se encolhia ao pé de serras eternamente envoltas por uma névoa suave, como se o próprio céu quisesse proteger aquele lugar da memória do mundo. Isaura e Benedito chegaram ao alvorecer, com os rostos marcados pelo cansaço e os corpos esculpidos pelo medo. A carroça dos retirantes os deixou sem cerimônia junto à antiga capela, e ali permaneceram por instantes sem saber o que fazer, como fantasmas que voltam à terra sem permissão. O padre Ezequiel veio recebê-los. Era um homem alto, de feições secas, cuja fé se manifestava mais nos gestos do que nas palavras. Tinha olhos que já haviam visto demais, e uma voz que falava devagar, como se soubesse o valor de cada palavra poupada. Aqui ninguém pergunta. Aqui só se acolhe, e com isso, os conduziu à casa ao lado da igreja, menos uma pequena morada de taipa. Telhado torto e jardim de ervas miúdas. Parecia abandonada, mas cheirava a promessas. Naquele lugar, Isaura passou a se chamar Ana e Benedito. João, a primeira vez que ela disse seu novo nome em voz alta, sentiu um gosto estranho na boca, como se engolisse parte desse. Mas.com. Tempo, o nome deixou de ser disfarce e se tornou casca. Não era negação, era reinvenção, era sobrevivência. No vilarejo, ninguém perguntava de onde vinham. As mulheres sorriam com os olhos, os homens acenavam com a cabeça. Crianças brincavam na terra como se a liberdade fosse uma linguagem que só elas dominassem. Era um lugar onde tudo parecia sussurro, menos até mesmo a esperança. Isaura começou a costurar. Bordava toalhas, fronhas, lenços, inventava flores que não existiam, folhas com formas de saudade, traços que lembravam sua mãe. Suas mãos,
que antes carregavam livros e porcelanas, agora se sujavam de linha e sangue seco. E nisso havia consolo. Benedito, mesmo com a perna marcada pelas fugas, ofereceu força aos vizinhos. Capinava, reparava cercas, alimentava galinhas, trabalhava com o corpo e calava a dor. Mas à noite, quando ninguém via, entalhava pequenos pedaços de madeira, figuras sagradas, animais feridos. Uma mulher com véu e olhos tristes. Seu mundo interno fluía por essas esculturas mudas. Dormiam juntos num colchão de palha fina. Os corpos entrelaçados como raízes falavam pouco. O amor entre eles agora era silêncio partilhado. E também a tensão de saber que a liberdade ali era empréstimo e que o tempo cobrava juros. Durante semanas viveram assim. Cada novo dia era um respiro mais longo. A pele começava a curar, os olhos a brilhar. Isaura chegou a rir de verdade certa tarde quando uma das crianças da vila tropeçou no cesto de pão e a chamou de tia Ana. Naquela hora, ela sentiu que talvez fosse possível. Talvez, mas o passado não desiste dos que tenta destruir. Foi numa manhã clara que o mundo deles começou a ruir de novo. Isaura foi à sacristia levar pão e ouviu, entre paredes finas, vozes de alerta. Teme forastero. Randan. Um homem com um retrato. Retrato de quem? Diz que é de uma mulher branca e de um negro de olhos grandes. Aqui não tem disso. Tem, sim. Só que o calado Isaura saiu antes que percebessem. O chão sob seus pés parecia inclinar-se. Voltou correndo para casa. Os dedos tremiam, a respiração presa. Contou a Benedito com a voz falhada. Ele não se abalou, apenas a abraçou. Se for preciso fugir, fugimos. Se for preciso lutar, lutamos. Mas não voltamos. Isaura então fez o que nunca fizera. Tirou do esconderijo o anel de prata de sua mãe, o que Tomás lhe dera, e o amarrou ao pulso com uma tira de couro. Era sua âncora, a única prova de que, mesmo entre nomes falsos, sua essência permanecia. Na tarde seguinte, algo pior. 2 homens conversavam em frente à venda da vila. Um deles apontava com um queixo em sua direção. Ela ouviu quando passou. A mulher nova, a da costura. Tem algo no jeito dela, talvez seja a mesma da história. A do sul, a que fugiu com o negro. Falam que ele era escravo, que um homem para ficar com ela. Se for verdade, vão querer recompensa. Isaura não tremeu por fora, mas por dentro o mundo girou. Voltou para casa, trancou portas, acendeu uma vela e naquela noite, enquanto Benedito dormia, escreveu a primeira carta de sua vida não endereçada. Um pedaço de papel escondido debaixo do colchão com os dizeres: se eu desaparecer, lembre-se, foi por ti. Amar sem reservas. Eu não fugiria de você. Só do mundo. Mas a fuga, ela sabia, talvez estivesse próxima de novo. No dia seguinte, à porta da igreja, havia um envelope selado, deixado por mãos anônimas. Isaura abriu. Dentro, uma única frase escrita com letra incerta. Eles já sabem. O envelope deixado à porta da igreja era simples, tosco, feito de papel grosso e dobrado com pressa. Mas dentro dele, a frase solitária: eles já sabem, caiu sobre Isaura como a última gota que racha a rocha. A ameaça, antes difusa, como neblina, agora tinha o peso concreto de um aviso, e com ela veio o pressentimento. Mais antigo que a linguagem. Algo terrível se aproximava. Isaura guardou o papel no forro do vestido e caminhou para casa em passos contidos. Mas o pé batia como tambor de guerra. Ao cruzar a rua principal da vila, percebeu. Os olhos estavam mais atentos. As vozes, mais contidas. A presença dela antes ignorada, agora parecia chamar a atenção como ferida aberta. Ao chegar, encontrou Benedito sentado junto ao fogão de barro, entalhando uma figura que ela ainda não conseguia distinguir. Havia nos traços do rosto dele uma concentração melancólica, como se entalhasse não madeira mais tempo. Ela não falou de imediato, apenas se ajoelhou ao lado e pousou a mão sobre a dele. Ele entendeu. Sempre entendia. Chegou a hora? Perguntou, sem desviar o olhar da madeira. Talvez, mas não como das outras vezes. Agora não é fuga, Benedito. Agora é escolha. Ele assentiu. Deitou o entalhe sobre a mesa. Era ela. A pequena figura em madeira era Isaura com o manto da mãe, os olhos voltados para o alto, as mãos unidas, uma santa pagã, uma mulher de altar e barro, feita de fé e sangue. Eu não vou correr de novo, Isaura. Nem que venham com fogo. Nem eu, respondeu. Mas precisamos saber o que está acontecendo. Se há mesmo um traidor, se alguém entregou nosso nome, se há preço sobre nossas cabeças. E se houver, a gente decide juntos. Isaura procurou o padre Ezequiel naquela tarde. Encontrou-o limpando as velas da nave silenciosa, os olhos cansados como os de um anjo que viu demais. Quando ela contou sobre o bilhete, ele não se espantou. Apenas fechou os olhos por um instante e depois disse: há dias em que os ventos mudaram.
Os Batista escutaram rumores vindos do sul. Homens contratados por dinheiro. Um deles passou por aqui, o de botas limpas. Acha que te reconheceu, mas ninguém confirmou. Ainda não. E vai confirmar? Isaura perguntou. A voz firme. Padre hesitou. Depois negou com a cabeça. Eu ainda lembro da sua mãe, Isaura. Passou por aqui muito antes de você nascer. Era nova, altiva. Fugira do pai para se casar com Álvaro Monte Real. Chorava mais do que sorria. E disse algo que nunca esqueci. Não é o que eu faço que escandaliza. É o que eu sinto. Agora eu entendo. E eu não vou ser o padre que fecha a porta para o amor. Isaura, pela primeira vez desde a fuga, desabou em lágrimas nos braços de alguém que não era Benedito. Naquela noite, o tempo estremeceu. Um cavalo entrou a galope na vila, coberto de poeira. O homem desceu, ofegante. Era o mesmo das botas limpas. Falou com o dono da venda, depois com um lavrador, depois sumiu pelas trilhas entre os morros. Mas a notícia correu sem som. Ele voltaria. Com reforços, Isaura trancou a casa. Acendeu as velas, pegou o anel da mãe, a faca de Zé Vitor, o entalhe de madeira com sua imagem, reuniu tudo num pano de linho. Era tudo que tinham de verdade. Se eles vierem, vamos juntos. Não vou deixar que te levem. Nem eu, você. Benedito tirou do bolso um pequeno papel dobrado. Um esboço de carta que escrevera à mãe, que nunca pôde entregar. Isaura leu e soube. Ali estava a infância roubada, o grito calado, a raiva contida. Beijou o papel, queimou-o no fogo. O passado não vai mais doer em você, disse. Quando a madrugada chegou, o sino da capela, menos aquele, que não tocava menos, soou, pela primeira vez em muitos anos. Foi Clementina quem o fez soar. Em aviso, em súplica, em luto, os moradores fecharam as janelas. As lamparinas foram apagadas, mas dentro da casa amarela, Isaura e Benedito se vestiram como no primeiro dia em que se viram. Ela com o lenço cor de areia, ele com a camisa simples de linho cru. Estavam prontos, não para morrer, mas para não fugir. A primeira batida na porta veio com força, a segunda com fúria. Isaura abriu. Do outro lado, 3 homens, um com barba grossa, outro com olhar de cobra, o terceiro, calado, parecia não. Queera, Estrale. O de barba falou: Senhora Monte Real, viemos levá-la de volta. Ou o seu homem morre. Isaura sorriu. Um sorriso seco, amargo. Eu não sou mais Monte Real. E ele não é meu homem. Ele é meu mundo. Benedito ergueu-se tras dela, alto, firme, com os olhos brilhando. Se for para morrer, que o saja rode. Mas quem tocar nela morre primeiro. O homem da barba riu, valentes, mas inúteis. Mas antes que pudesse sacar a arma, uma voz surgiu da sombra. Baixa essa mão, coronel. Aqui não é sua fazenda. Era Tomás, o irmão, saído do nada, sujo, com cheiro de viagem e um rifle nas costas. Eu cansei de ti, do pai, da mentira. Ela não vai. Ele também não. Os homens hesitaram. Um deles fugiu. Outro recuou. Outro tentou avançar, mas então, dos telhados surgiram outras figuras. Clementina, o padre, os Batista, o povoado inteiro. Capela dos Remédios escolheram um lado. O homem da barba, vencido, recuou com os punhos cerrados. Mas antes de por ti, cuspiu. No, Joe. Isso aqui vai cair. Vocês todos, Isaura, em pé, respondeu. Talvez, mas pelo menos cairemos amando. E a porta foi fechada dentro da casa. O silêncio voltou, mas era um silêncio de guerra vencida. Isaura deitou com Benedito no chão de madeira, e ali, entre as sombras e a luz da vela, sussurrou: não fugiremos mais. Se nos caçarem, resistiremos. Se nos acusarem, responderemos. Mas se um dia perguntarem o que fomos, eu direi: nós fomos amor. E ninguém apagou. Durante semanas, Capela dos Remédios viveu um silêncio diferente. Não mais o silêncio do medo, mas o da reconstrução. Era como se a vila tivesse passado por uma tormenta e agora escutasse seus próprios escombros para entender o que restara. Isaura e Benedito permaneceram na casa amarela. Não fugiram, não se esconderam. A cada manhã, Isaura varria o alpendre com os cabelos presos e o olhar firme. Bordava a luz da tarde, ria com as crianças, distribuía pão com ervas no domingo. Benedito voltou a trabalhar na lavoura. Os braços marcados, as pernas ainda mancando, mas o peito aberto como um campo plantado de novo. O povo da vila passou a vê-lo com outros olhos. Não mais como forasteiros, não como lenda, mas como partes. O padre Ezequiel, emocionado, reativou o sino da capela. Mandou limpá-lo, benzoou com óleo de mirra e o fez tocar a cada sábado, como se dissesse: ainda estamos aqui, ainda somos humanos. Clementina Batista plantou uma árvore no meio da praça.
um ipê branco. Disse que era símbolo de recomeço, mas ninguém comentou que a árvore floresceria por apenas uma semana ao ano. Talvez por isso fosse tão bonita. Tomás, o irmão, ficou por mais tempo do que prometera. Instalou-se nos arredores, comprou ferramentas, ajudou a construir uma pequena oficina de madeira. Não falava muito com Isaura, mas sempre que cruzavam os olhos havia algo entre eles. Uma trégua silenciosa, um arrependimento que já não pedia perdão, apenas presença. Isaura o agradecia sem palavras. Um dia, ao entardecer, Tomás apareceu. Com um livro em mãos, o diário da mãe deles, perdido há décadas e guardado num baú da fazenda, entregou-o a Isaura como quem devolve um nome. Encontrei entre os panos do quarto dela. Acho que era para você. Isaura pegou o caderno, encadernado em couro gasto, e o segurou junto ao peito. Obrigada por não esquecer que ela existiu. Eu também sou filho dela. Mesmo que tenha demorado demais para entender, naquela noite, Isaura leu até o sol nascer. As palavras da mãe eram simples, mas tinham a força das mulheres que ousaram sentir mais do que a época permitia. Em uma das últimas páginas encontrou: se o mundo me negar, que ao menos minha filha saiba que amei com verdade. Que a verdade, por si só, já é liberdade. Na manhã seguinte, Isaura acordou diferente. A dor estava ali sim, mas não sozinha. Havia ao lado dela uma semente de paz. Benedito sentia o mesmo. Acordava sorrindo, cantando baixinho melodias que aprendera. Com os homens da senzala, a cada entalhe, criava pequenas peças de madeira que distribuía às crianças. Uma menina ruiva da Vila U chamava de mestre dos brinquedos. Ele ria como quem nunca teve infância, mas agora se permitia ser menino de novo. Era, enfim, uma primavera. Ainda que breve, mas até as primaveras carregam suas tempestades. Foi numa tarde quente que o sinal veio. Isaura caminhava até a horta quando viu um estranho à beira do poço. Um homem de paletó claro demais para o calor, chapéu branco, pele marcada do sol, mas sapatos limpos. Ele a olhou, sorriu. Boa tarde, senhora Ana. Boa tarde, senhor J. Só J. Tô só de passagem. Gosto de lugares antigos. Tem cheiro de história. Isaura sorriu, mas sentiu o frio subir pela espinha. E o que procura aqui? Talvez nada. Talvez tudo. Só gosto de observar. E foi embora. Mas naquele mesmo dia, alguém mexeu na cerca da casa. Uma figura foi vista rondando a igreja à noite. Um bilhete foi deixado na oficina de Tomás, escrito com letras cuidadosas. A paz tem preço, e o tempo cobra. Isaura não falou nada a Benedito por 2 dias. Queria protegê-lo, mas sabia que o silêncio já não era escudo, era fardo. Quando contou, ele apenas a olhou, depois caminhou até a prateleira e pegou a faca de Zé Vitor. Eu não vou deixar que tudo se repita. Nem eu, respondeu Isaura. Mas talvez tenhamos que dar o primeiro passo. Naquela noite escreveram cartas. Isaura, para Rosa, Benedito, para um nome que ele nunca tinha dito antes, Joaquim, o irmão que fugira da fazenda ainda criança. Disse que talvez ainda estivesse vivo no litoral, escondido entre pescadores. As cartas eram despedidas e pedidos. Eram parte de um plano. Porque agora sabiam, a paz terminaria em breve. Mas não seriam mais as presas. Seriam aqueles que decidiram o fim da história. Havia, naquela manhã, um silêncio diferente em Capela dos Remédios. Um silêncio que não vinha da paz, mas da espera. O vento se movia com mais urgência entre as folhas, as crianças não gritavam e até o sino da capela hesitou antes de bater a hora. Isaura despertou com o peito pesado. Sentiu a respiração de Benedito ao seu lado, firme, quente, o único calor que ainda fazia sentido, e soube que o tempo da trégua havia se encerrado nos últimos dias. Depois da chegada do homem de chapéu branco, o caçador disfarçado de viajante menos a vila nunca mais fora a mesma, a cada passo, Isaura sentia os olhares mais demorados. Não eram olhares de julgamento, mas de inquietude, de um povo que aprendeu a calar, mas sabia quando a tormenta estava por vir. Isaura manteve a rotina. Preparou o mingau com canela que Benedito gostava. Regou as ervas do quintal, bordou um nome fictício num lenço que jamais venderia. Era seu modo de lutar. Permanecer viva em pequenos gestos, mesmo quando tudo ameaçava ruir. Mas por dentro a alma dela. Cada gesto era um escudo, cada palavra uma espada. Benedito também mudara. Andava mais calado. Seus olhos escuros ganhavam traços de vigília, como os de um animal que fareja a emboscada antes que ela se revele. Todas as noites afiava a lâmina de Zé Vitor, mas não para atacar, e sim para lembrar que havia limites, que havia fronteiras que, se cruzadas, encontrariam resistência. Foi no 4º dia depois do bilhete anônimo que Justo chegou à vila. Isaura reconheceu a distância. Mesmo com a barba grisalha, mesmo com as rugas fundas a Quaywander, aquele olhar frio e reto não podia ser confundido.
Era ele, o carrasco de seu pai. O homem que, tantos anos atrás, arrastara Benedito para o curral como se não fosse gente, como se fosse pecado, como se fosse bicho. Ele desmontou com lentidão e esperou. A vila parou. Tomás foi o primeiro a sair, a espingarda nas mãos, o corpo entre Justo e a Casa Amarela. Vai embora, homem. Aqui você não manda. Não vim mandar, respondeu Justo. Vim avisar. Isaura saiu logo atrás, com o rosto erguido. Não tremia, mas por dentro sentia cada osso como vidro. Você não foi chamado, ela disse. Mas vim mesmo assim, porque o que vem atrás de mim é pior do que eu. Benedito apareceu ao lado dela. Trazia no peito o colar feito por uma das crianças da vila. Um colar de contas coloridas. Um presente inocente. Um escudo simbólico. Fale e vá embora. Justo respirou fundo. Álvaro Monte-Real está morrendo. A febre o tomou. Mas antes disso, deu uma última ordem: tragam Isaura. E tragam o negro. Ou queimem a vila. Pagou homens de fora, matadores. Já estão a caminho. Tomás ergueu a arma. Você veio nos ameaçar? Vim tentar impedir o que vai acontecer. O silêncio caiu como pedra no lago. Justo olhou Isaura por um longo tempo. E ali, naquela troca muda, algo rompeu. Eu te vi nascer. Fui e eu trouxe tua mãe para dentro da fazenda quando ela sangrava. E mesmo assim, fiz o que fiz. Isaura sussurrou. Não foi só você. Foi o tempo inteiro. Foi o mundo. Justo tirou do bolso uma corrente pequena, menos de ouro velho, com um medalhão oval. Isso era da tua mãe. Achei no quarto dela depois que morreu. Guardei. Nunca soube por quê. Entregou a Isaura. Ela pegou sem dizer nada. Ele quer vê-la menos, disse Justo. Quer que vá até o leito dele. Disse que se não for, mandará os homens. E que o sangue dele será culpa tua. Isaura fechou os olhos. O nome do pai era um espinho que nunca saiu. Um homem que nunca viu como filha, que tentou mota-la por amar, agora chamava. E se eu for? Talvez ele morra com os olhos abertos. Talvez cancele os caçadores. E se for armadilha? Pode ser. Mas é a única chance. Justo se virou para partir. Mas antes disse: ele ainda tem poder, dinheiro, gente. Mas não tem tempo. O tempo, filha, é teu agora. E partiu. Naquela noite, Isaura chorou pela mãe. Chorou como nunca. Benedito a segurou em silêncio. Não disse que ia ficar tudo bem, menos porque não sabia. Mas disse: eu te levo, não posso te expor. Não posso te deixar. E se for armadilha? Então morremos juntos. Na madrugada. Ela escreveu uma carta que não sabia se enviaria. Rosa, se esta carta chegar, saiba. Talvez eu vá vê-lo. O homem que me gerou, mas nunca me conheceu. O homem que tentou apagar o nome do amor. Não vou por ele. Vou por mim. Pra por ponto. Pra não ser mais casa vazia. Se eu não vou tag-me Sanjentera. De manhã vestiu-se com um vestido simples, azul escuro, e amarrou o medalhão da mãe ao pescoço. Benedito pegou a faca, o lenço, e caminhou ao seu lado. Antes de partirem, Tomás se interpôs. Eu também vou. Isaura negou com a cabeça. Esta estrada é minha. E minha também, menos, disse Benedito. Tomás então apenas disse: se não voltarem até o terceiro dia, eu vou buscar vocês. E o mundo que se arrume com isso. Isaura e Benedito partiram. Capela dos Remédios ficou em silêncio. Mas algo, naquele momento, mudava. Era como se, ao escolherem não mais fugir, tivessem invertido o destino. Não seriam mais caça. Seriam presença. Seriam resposta. E na curva do caminho, Isaura parou. Olhou a vila ao longe e disse: eu não sou Isaura Monte-Real, não. Respondeu Benedito. Você é Isaura Benedita. E você? Eu sou o homem que sobreviveu para te ver livre. E seguiram. Ao longe, a sombra da fazenda crescia no horizonte. A casa onde tudo começou. O nome que tentaram apagar. Mas agora, Isaura voltava não como filha. Voltava como mulher. E voltava de mãos dadas com o amor que o mundo inteiro tentou. Mata. A estrada até a fazenda Monte-Real era longa e poeirenta, ladeada por campos secos e eucaliptos antigos. Isaura não passava por ali havia anos, mas cada curva era familiar. Cada cerca, cada árvore retorcida, cada pedra no caminho, era como caminhar por dentro de um pesadelo que havia aprendido a silenciar. Benedito ia ao lado, em silêncio. Nenhuma palavra seria suficiente para traduzir o que aquele retorno significava. Ele, que fora açoitado naquele mesmo solo, agora pisava com dignidade, carregava a faca de Zé Vitor escondida no manto, mas não por ódio, por cautela. Porco. Quem já foi caçado, nunca mais esquece o cheiro da emboscada. A fazenda surgia no horizonte como uma ruína que se recusa a cair. A casa grande permanecia de pé, mas suas janelas estavam quebradas, as colunas descascadas,
o jardim morto, como se a própria terra tivesse se recusado a continuar bela sob o peso do nome Monte Real, foram recebidos por um criado idoso. Q não os reconheceu de imediato. Quando Isaura disse quem era, ele vacilou, depois os conduziu em silêncio. No quarto principal, Álvaro Monte Real respirava com dificuldade, deitado sobre lençóis de linho amarelado, o corpo magro, os olhos fundos. Mas havia ainda algo nos olhos dele, uma centelha de orgulho intacto. Quando viu Isaura, não chorou, mas também não sorriu. Então veio, sussurrou. Vim menos, respondeu ela, para que morra sabendo que não venceu. Volcme, odeia não, odiar exige espaço. Você só ocupa o que não posso esquecer. Álvaro Tássio, o lençol manchou de sangue. Isaura não se aproximou, veio pedir perdão, perguntou ele. Não, vim oferecer. Isaura morreu numa manhã de primavera. O ipê branco florescia. Benedito faleceu 3 meses depois, dormindo, como quem volta para os braços de quem nunca se afastou. Foram enterrados lado a lado, sem sobrenome. Na lápide, uma frase bordada em pedra. Entre correntes e segredos nós nos escolhemos. E fomos amor inteiro, até o fim. Fim, perdão, por me desonrar, por existir sem pedir sua bênção, por amar quem você quis matar. Vim porque não quero carregar mais seu nome como ferida. Vim deixar o fado aqui, com você. O silêncio durou 1 minuto inteiro. Ele está contigo? Perguntou o pai. Sim. Entra, negro. Quero ver tua cara. Benedito entrou firme, sem medo. Parou a poucos passos da cama. Álvaro o olhou com raiva, depois com algo próximo de resignação. Não te matei e agora não posso mais. Mas tentou, respondeu Benedito. E falhou. Ela é sua agora? Sempre foi. Dela. Eu só a sigo. Você ama ela mais do que odeio o Senhor. Isaura deu um passo à frente. Você vai morrer, pai. E tudo que tentou construir já apodreceu, mas eu vivi com dor, com medo, mas com verdade. E o que quer de mim? Sussurrou ele, com a voz sumindo. Que morra sabendo que falhou, que não me apagou, que não me fez esquecer. E o nome Monte Real ficará enterrado com você. O velho fechou os olhos, pela última vez. E ali, sem cerimônia, sem grito, sem lágrima, Álvaro Monte Real morreu, sozinho como viveu. Isaura e Benedito não choraram. Saíram da casa em silêncio. Atravessaram o jardim seco, o céu nublado, como se o tempo estivesse em luto. Na curva da estrada, Isaura parou, olhou para trás. Vamos queimar o que restou? Perguntou Benedito. Não, deixa que o tempo leva. O que é seco, o vento leva. O que é podre, a terra come. Voltaram para a Capela dos Remédios em 2 dias. Ao chegarem, o povo os esperava. Clementina com pão, o padre com o sino preparado, Tomás com os olhos marejados. E então, perguntou ele. Morreu, disse Isaura. Como viveu? Sozinho, naquela noite, a vila inteira jantou junta. Isaura deixou de bordar nomes, passou a bordar mapas, começou a ensinar as crianças a escrever. Fundaram uma escola, criava santos negros, pássaros com olhos de esperança, e toda sexta-feira deixava um deles no altar da igreja, como oferenda à fé que construiu por si, anos depois. Quando Isaura ficou velha, escreveu sua história num caderno azul. Escreveu com letras pequenas, mostrâmelas, mas sem nenhuma hesitação. Entregou o caderno à filha do padeiro. Leia quando eu não estiver mais aqui. Pra quê? Perguntou a menina. Pra saber que, um dia, 2 nomes proibidos ousaram amar de pé, e o mundo não os derrubou.